Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Vamos falar hoje sobre as crianças que lembram das vidas passadas. As velhas almas que estão reencarnando nesses tempos atuais. Também vamos abordar aqui que o véu do esquecimento está sendo erguido, pois a luz adamantina rasga esses véus e o nosso passado está sendo lembrado. A reação das nossas ações agora é imediata. Nada vai ficar escondido. A luz vai mostrar tudo. E o conhecimento que já está dentro de nós. Falando das crianças que estão lembrando das vidas passadas, tem chegado muitas mensagens de pessoas preocupadas, principalmente mães, alguns pais também, mas principalmente de muitas mães que estão simplesmente, eu diria, impressionadas e algumas até apavoradas, porque as crianças estão falando coisas das vidas passadas, estão falando que tem outra mãe, que tem outra casa, que já viveu em outro lugar, que viveu na montanha, que viveu num prédio, que viveu numa cidade, e elas contam detalhes. E as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, e muitas procuram auxílio, procuram esclarecimentos, e muitas vezes, eu diria até, são mal aconselhadas, porque quem não entende das reencarnações, quem não entende o que está acontecendo agora com a alma que nós somos, porque nós não somos esse corpo é efêmero, nós somos uma alma eterna, temos muitas vidas passadas, temos também a continuidade da vida como almas após o desencarne, no além-túmulo. E estamos também finalizando um velho ciclo da Terra, um mundo de provas e expiações, com frequência de terceira dimensão. E é bom que você diga aqui, quando você fala em dimensões aqui nesses áudios, em textos escritos há muito tempo, enfim, todo o material que é trazido através das minhas redes sociais, quando falam de dimensão, é uma dimensão de frequência da alma. Os mundos onde vivem as almas. As nossas versões mais elevadas, e este fractal que está encarnado aqui na Terra, onde vivem as partes da nossa mônada, que já foi falado muitas vezes, que nós somos criados como átomo semente divino na fonte criadora, aquilo que é chamado de Deus, que tudo cria, que nada mais é que uma fonte de luz. Somos criados esse átomo semente e depois somos divididos em 12 partes, chamadas de 12 superalmas, e cada uma agrega mais um conjunto de 12, formando então 144 superalmas, que se dividem depois em milhares de almas, e cada alma em milhares de fractais. Quando nós começamos a entender quem somos de fato, fica muito mais fácil entender que a nossa alma é imortal, pois é uma parte dessa consciência, dessa energia, dessa frequência, dessa luz, desse átomo semente divino ou centelha de luz da fonte criadora. Então as crianças que nascem hoje, elas são também almas como nós. Elas já viveram outras vidas aqui na Terra como nós. Têm continuidade no além-túmulo como nós. A diferença é que neste planeta Terra, para viver as experiências no ponto mais distante da fonte, quase que na ausência de consciência ou ausência de luz, nós precisávamos também esquecer, em cada encarnação, de todas as encarnações anteriores. Mas tem uma vantagem.
De tempos em tempos, a alma desencarna. Claro, como nós conhecemos as pessoas que nascem, crescem, vivem e morrem. Nada mais é do que a experiência que a alma faz enquanto encarnada. Depois ela desencarna, porque sem o corpo material ela consegue expandir a sua consciência lá no plano astral e faz uma autoavaliação de si mesma, porque ela, lembrando das vidas passadas e conhecendo o futuro, ela sabe o que precisa fazer numa próxima encarnação para continuar a sua evolução. O objetivo das almas como fractais nesse planeta Terra é chegar ao término do seu aprendizado nesta condição de simples, ignorantes até, sim, porque não lembrando de nada, ela ignora quem ela é, mas o objetivo é ascensionar, completar o seu curso, o seu aprendizado nesta escola de almas, fazer a ascensão para um mundo superior, uma consciência superior, passar para um mundo de regeneração, onde não há mais a necessidade do desencarne, porque a consciência na próxima fase da Terra, de quinta dimensão, ela está ainda acima da quarta dimensão, que é onde a alma iria antes, para lembrar do seu passado e conhecer o futuro. No além-túmulo, a alma ia para a quarta dimensão, uma frequência acima daquela enquanto estava encarnada. Mas agora, neste processo de ascensão, a alma dá o seu salto quântico para a quinta dimensão, para o mundo de regeneração. Nesta frequência, a alma sabe sempre quem ela é. Ela sabe que ela é um fractal, ela sabe que viveu aqui na terceira dimensão, ela sabe o que precisa fazer, não precisa ninguém falar para ela, ela tem um conhecimento inato dentro dela o tempo todo. E como alma ascensionada, ela será um mestre ascenso e vai saber aonde estão aquelas almas que foram seus familiares, seus amigos, seus afins, aqui enquanto seguia o curso das sucessivas reencarnações na terceira dimensão. E aqueles que não ascensionaram terão, então, o auxílio como mentores daqueles que ascensionam. Por isso são mestres ascensos. Essas crianças que estão encarnando hoje, aliás, algumas começaram a vir já em 1990 em diante, mais ainda em 2000, 2010, 2012 praticamente todas são almas especiais, almas evoluídas. E as que estão vindo agora, depois de 2020, são ainda mais especiais. Quanto mais passa o tempo, mais elevada é a consciência dessas almas que reencarnam agora. Já falamos aqui que os grandes personagens da história da humanidade, conhecidos e desconhecidos de todos os tempos, não dos últimos 2, 3 mil anos, mas dos últimos 100, 200, 300 mil anos, ou quiçá até 1 milhão de anos, almas que já passaram por aqui, foram para outros mundos evoluídos e agora reencarnam para fazer parte da grande festa da ascensão, o final da transição planetária. Porque elas vão estar ali com 20, 30 anos, ali na década de 40, 50, quando termina, no máximo até 2060, a transição planetária. Elas vêm com missão especial, elas vêm com uma energia diferenciada, uma consciência muito mais evoluída, e elas têm, então, uma tarefa muito importante de ancorar essa energia, a nova energia da Terra, e trazer o conhecimento que elas têm dentro de si. Elas escolhem os pais, as famílias, a dedo, porque entre essas que estão encarnando, tem de todos os tipos de consciência. Cada família, conforme o seu grau de entendimento de condições de suportar e assessorar essas crianças dentro do que elas vieram fazer, recebe as almas diferenciadas. Algumas são apenas almas
prontas para a nova terra. E ainda vêm, às vezes, em condições muito limitadas, mas com a condição de herdar a nova terra, porque tem um propósito também no lugar que nascem, na família que nascem, a situação que elas vão enfrentar, as dificuldades. Às vezes elas sofrem situações muito difíceis, mas tudo é para um propósito maior. Mas dá para se notar também aqueles anjinhos que só não têm asas porque são realmente muito, muito especiais. A maioria delas vão crescer sem perder a lembrança das suas vidas passadas, como era até há pouco tempo. Porque nos últimos tempos, nesta geração atual, eu diria no último século, neste século atual, enfim, as crianças lembravam um pouco das vidas passadas, mas elas tinham a percepção de ver além dos olhos físicos, tanto que elas conseguem, na verdade, ver almas desencarnadas. Quem já não ouviu falar que a criança brinca lá no quarto, na sala, na cozinha, sei lá onde, mas brinca, tá sozinha e diz que tem um amiguinho, uma amiguinha ou vários amiguinhos brincando com ela. Muitas vezes alguém vai sentar numa cadeira, no sofá, e a criança diz, não, não, não sente ali, que vai sentar em cima do meu amiguinho, da minha amiguinha. E é verdade, elas veem essas almas, essas criaturas. Mas lembrar das vidas passadas é uma coisa bem recente. Criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, obviamente quando começa a falar, porque antes de falar não se consegue entender nada, porque como é que ela vai relatar? Mas crianças com 1 ano e meio, 2 anos, quando começa a falar, 3 anos, 4 anos, relata histórias impressionantes, dizendo aonde moravam, como viviam, que tinha um pai, que tinha uma mãe, o que aconteceu naquela situação, naquela vida. E as pessoas começam a ficar, além de impressionadas, com medo. O que fazer? O que falar? Como agir nessas horas? Há bastante tempo já eu venho dizendo, essas crianças têm muito mais para ensinar do que para aprender com os adultos. Aprenda com essas crianças. Pais, irmãos mais velhos, professores, responsáveis por crianças, pode ser avós, tios, tias, enfim, babás. Aprendam com as crianças de hoje. Elas são muito mais inteligentes, muito mais sábias. Elas têm um conhecimento maior do que a maioria dos adultos. Obviamente, respeitando o entendimento, porque elas ainda são crianças, ainda passam pelo processo. Mas elas têm dentro de si uma história e um conhecimento fantástico. Muitas vezes os adultos mandam a criança calar a boca. Fica quieta, isso não existe. Isso é bobagem. E a criança começa a se retrair. Não somente ela para de falar isso, evita essa conversa, porque ela sente que não tem receptividade, mas ela fica, no fundo, ela fica decepcionada, ela perde a confiança nos adultos, porque ela tem certeza daquilo. Na inocência dela, mas na sabedoria dela, ela diz, por quê? Por que não acredita em mim? Vocês escutam notícias na televisão, leem em escritos coisas que a criança sabe que não é verdade,
ela vê as pessoas acreditarem em coisas que são verdadeiras mentiras, ou enganação, ilusão. Ela diz para si mesma, por que não acredita nisso que é verdade? Porque ela tem noção do que é verdade e o que não é. A criança tem a noção da realidade muito mais do que os adultos. Porque não precisa ninguém falar, elas sabem. Elas já vêm com essa sabedoria. Elas têm o véu do esquecimento rarefeito, praticamente transparente. Aquilo que nós adultos ainda precisamos passar pelo processo do erguimento dos véus. Por isso nós vamos aprender mais com as crianças do que elas com nós, desde que nós saibamos conduzi-las amorosamente. Porque se elas perdem a confiança, elas nunca mais vão contar nada. Porque, como se diz, são crianças, mas são velhas almas, almas antigas, almas que viveram experiências que talvez nós não vivemos, que têm um conhecimento, muitas delas, de outros mundos nos últimos tempos, enquanto nós estávamos aqui na terceira dimensão, ainda engatinhando em termos de ascensão, de evolução espiritual, elas já estavam há muito tempo, há muitos milênios inclusive, em mundos elevados, de quinta dimensão, de sexta, sétima, oitava, nona, décima, sei lá. E agora retornam para a comemoração, para a festa. Sem o véu do esquecimento, elas já conseguem narrar fatos de vidas passadas. E às vezes elas não têm ideia de que os adultos não entendem isso, porque elas acham que é normal. Se ela sabe, por que o adulto não sabe? Este é o ponto da decepção, às vezes, da criança. E uma vez que ela perde a confiança, fica muito difícil conseguir fazer com que ela volte a confiar. E muitas vezes acontece ainda o pior, elas começam a se revoltar. Porque ninguém entende. Obrigam ela a aprender coisas que ela sabe que não vai precisar, não serve para nada. E não acreditam naquilo que realmente importa, que é a sabedoria milenar, a sabedoria de outros mundos, a sabedoria da quinta dimensão. A luz que chega agora é uma luz adamantina. Ela está deixando a sua composição de fótons, como era conhecida, e nós chamávamos de luz fotônica, para ser agora então uma luz cristalina, cristal. A energia do cristal, a frequência dos cristais. E essa luz adamantina está rasgando os últimos véus, inclusive dos adultos. Quando chegar o evento, tão esperado, e está próximo disso, mesmo que nós não saibamos exatamente o que será esse evento, porque não é dito ainda com antecipação, nem a data, embora tenha a janela de tempo, está próxima para se fechar, e ele deve acontecer dentro dessa janela, uma margem de segurança aí, talvez de um ano, mas se é para acontecer até final de 2025, que aconteça também em 2026, mas eu acredito que ele deve acontecer dentro da janela estipulada, sem a margem necessária. Quando esse evento acontecer, tudo leva a crer que ele será um evento de luz. Uma frequência tão forte, tão amorosa, que dissipará os véus como o sol dissipa uma névoa numa manhã de primavera.
Dissipados os véus, nós vamos lembrar repentinamente de muita coisa, que é onde nós já estamos falando há bastante tempo, que muitas pessoas vão levar choque, um choque de realidade. E nós vamos precisar auxiliar essas pessoas, porque nós sabemos o que estará acontecendo. Estamos preparados para isso. Fomos preparados em várias encarnações antes desta, e estamos sendo preparados nesta também. É óbvio que é de se supor também que aquelas almas encarnadas que não farão a ascensão não vão lembrar das vidas passadas, porque não tem sentido. Elas sempre lembraram, como nós também sempre lembramos, quando fomos para o além-túmulo. E elas vão continuar nesse ritmo, em outro planeta de provas e expiações. Então, cada vez que desencarnam, vão lembrar. Então, ao desencarnar da Terra para ir para esses mundos, elas vão lembrar. Naturalmente, como sempre, não vão perceber na hora do evento. Claro que isso é uma possibilidade, não é uma verdade absoluta, porque, como se diz, exatamente o que vai ser e como vai ser ainda não se pode dizer com certeza. Mas é uma possibilidade muito grande, muito forte, que seja mais ou menos nesta linha de pensamento. Quando vier o evento, a luz adamantina, então, dissipará os últimos véus, a névoa que encobria a nossa consciência, que impedia de lembrar das vidas passadas. Essas crianças já vêm sem estes véus, praticamente limpas desses véus. Na medida que elas vão crescendo, naturalmente elas iriam lembrar permanentemente, entender como o evento está muito próximo, então não vai ter problema nenhum, porque os adultos e elas vão se unir numa mesma situação e ficará mais fácil o entendimento. Mas até o evento vamos precisar ouvir essas crianças, entender essas crianças. O nosso passado começa a ser lembrado, mesmo antes do evento. Quantas pessoas estão tendo visões do passado? Seja em sonhos, cada vez mais lúcidos, seja em viagens astrais. E eu tenho recebido agora, nos últimos dias, últimas semanas, eu diria nesse último mês ou 2, 3 meses para cá, mas de uns dias para cá a coisa se acentuou muito. Pessoas que estão relatando que se sentem desencaixadas, é o termo que a maioria está usando. Parece que eu desencaixei de mim mesmo. Parece que eu não estou vivendo uma realidade normal. Me sinto fora de toda a realidade. É óbvio que esses fatos eles duram um pouco tempo, mas são etapas. Nós estamos começando a sentir o que está para chegar. Esse desencaixe aparente é, na verdade, uma permissão que nós estamos tendo de viver realidades paralelas, realidades simultâneas, que nós chamamos de linhas de tempo. Linhas de tempo do passado, do futuro, linhas de tempo que nunca aconteceram, mas estavam previstas. Em algum momento nós sentimos aquela frequência de uma linha de tempo que deixou de acontecer, mas que ela estava projetada. Porque tudo é possível saber nas consciências mais elevadas. Nós podemos acessar linhas de tempo de outros planetas, porque logo nós vamos poder viajar para outros planetas através dos portais.
Na medida que a nossa consciência se eleva, a capacidade é multiplicada numa frequência, numa potencialização incrível. Como naqueles cálculos que na escola a gente aprendeu de elevar a potência. 10 na 10ª potência. Não é 10 vezes 10. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes, né? Aonde vai parar o número? E nós vamos fazer essa potencialização da nossa consciência plena, real, límpida. Então nós vamos realmente conhecer as coisas sem que alguém precise dizer, sem mentiras, sem enganação, sem esconder partes da verdade. Por isso que na terceira dimensão não existe verdade absoluta, apenas uma verdade relativa. Mas a partir da quinta dimensão a verdade será absoluta. E todos terão essa verdade absoluta. Nós vamos agora ver também algo impressionante. Olha que estamos dizendo isso há vários anos. Aquilo que antes a gente fazia e colhia na vida seguinte, na encarnação seguinte, eu coloquei várias vezes um exemplo. Planta-se numa estação, colhe-se na outra estação. Por exemplo, planta algo na primavera, colhe no outono. Então se plantava uma vida encarnada, numa encarnação, e na próxima encarnação se fazia a colheita, a lei de ação e reação, ou a lei do retorno. Como esta é a última encarnação, na condição de provas e expiações do planeta Terra. E vou repetir aqui mais uma vez. A última encarnação na condição de provas e expiações no planeta Terra. Porque eu vejo cada vez que se toca nesse assunto pessoas. Então não vamos mais reencarnar. Então não sei o quê. Então é preciso morrer para ir para o céu. Esqueçam tudo isso. Independente de morrer, de não morrer, a condição da alma, estando pronta para a nova terra, se desencarnar volta, se não desencarnar fica. Haverá, sim, talvez uma nova encarnação, mas já na condição de mundo de regeneração. Quem está encarnado é a última oportunidade. E fim. Não tem o que discutir, porque faz parte das leis divinas. Não sou eu que estou inventando essa história e nem determinando nada. Apenas estou passando informações que chegam de consciências mais elevadas para que sejam ditas. Pegue a informação quem quiser, use do jeito que quiser, mas discutir não vai levar a lugar nenhum, porque ninguém vai mudar os planos divinos. A reação das nossas ações, por isso, é imediata. Tudo que eu fizer, tudo que você fizer, é dobrar a esquina e já vem o resultado. Ou seja, dentro de pouco tempo. Pode ser uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, mas é nesta encarnação. Vai receber o produto da sua semeadura dentro desta encarnação. Se não tiver que colher tudo, vai levar uma autorização para colher lá num outro planeta de provas e expiações. Vai desencarnar aqui, vai encarnar lá e vai continuar colhendo lá os seus. Aí lá vai ter muitas oportunidades. Se quiser 100, 200, 500, se quiser 1000 encarnações lá, não tem problema. Vai ter tempo. Mas aquelas almas que estão prontas para ascensionar, se cometer algum deslize, não vai perder a ascensão. Mas vai pagar agora
a dívidazinha. Ah, fiz uma dívida ali, cometi um deslize. Não tem problema. A conta vem antes de desencarnar, paga e vai embora, vai para a quinta dimensão, sem problema. Sem estresse, como se diz. Mas muitas pessoas que estão fazendo e praticando o mal, mesmo que não paguem toda a conta aqui, porque não tem condições de pagar numa vida, vai ter que pagar em dezenas, centenas de vidas em outros mundos, mas ele vai cair do pedestal em pouco tempo. Podem apostar nisso. A luz fotônica que deixa de existir e dá lugar à luz adamantina, essa luz fortíssima em termos de frequência vai afetar diretamente as energias de baixa frequência. Vamos dar um exemplo. Quando alguém tem um problema de saúde, sempre tem aquela explicação. Ah, baixou a imunidade, a doença, o problema lá. Se aproveitou. Baixa imunidade. São as doenças oportunistas. O que é a imunidade? É uma frequência. Uma frequência dentro do corpo físico. Imagina uma frequência de luz adamantina chegando num corpo que vibra, não, nem na luz fotônica, vibrava na escuridão, sempre vibrou na escuridão, porque as atitudes, os pensamentos, as ideias, as intenções são tão negras, tão sombrias, que não se permitia a luz dentro daquela consciência. Imagina o choque. Como vai resistir? Não vai conseguir esconder, não vai conseguir fugir, não tem ninguém que pode salvar. Ah, porque eu sou uma autoridade, então eu vou fazer o que eu quiser porque ninguém vai poder contra mim. A luz vai mesmo. A luz mansamente, amorosamente, vem, faz o serviço e não tem ninguém, não tem armas, não tem exércitos, não tem bunkers embaixo da Terra. Pode ir para o centro da Terra. A Terra ela recebe a energia na crosta e vai até o seu núcleo, até o núcleo de cristal. Não tem onde fugir. E sair do planeta Terra não vai conseguir. Antigamente até dava, tinha tecnologias que nunca foram mostradas para a humanidade que permitia sair da Terra e ir para outros mundos, para a Lua, para Marte e para outros planetas também, até fora da Terra, para outras estrelas. Nós vamos ficar sabendo disso bem em breves tempos. Mas agora essas saídas foram fechadas. Porque o Criador deu basta. Tem um título de um texto que eu fiz há uns 7 anos, 6 anos, 7, 8, nem lembro quando. O Criador deu basta. É só procurar no Google. O Criador deu basta e coloca o meu nome que vai aparecer. Quando veio essa informação, os buracos de minhoca, os portais que esses humanos trevosos usavam para fugir do planeta, foram fechados. Porque foi dada a oportunidade e eles não aceitaram, né, nenhuma oferta, porque achavam que eram donos do planeta. Vai fechar. O tempo, como se diz, fechou. Tudo o que fazem agora vai ser descoberto. Nós vamos ver isso este ano e ano que vem. Provavelmente as revelações tão proteladas, porque eram para acontecer já há uns 2 ou 3 anos, mas em virtude do risco ainda que a humanidade sofria se fosse divulgado antes, então foi protelado um pouquinho, mas as revelações estão para os próximos
meses ou talvez o ano que vem. Mas as revelações virão, elas vêm antes do evento. Nada vai ficar escondido. Absolutamente nada. A luz vai mostrar tudo, pois é a luz que mostra na escuridão o que tem. Era muito prático se esconder no escuro. Na luz ninguém se esconde. Em lugar nenhum. E a consciência é também luz. Como esconder isso? E quando nós começarmos a compreender de fato quem somos, o que está acontecendo, o que vai acontecer, vamos ficar surpresos porque vamos descobrir que tudo isso já estava dentro de nós, apenas embotado nos véus, para que não lembrássemos, para não falhar nas experiências que precisavam ser feitas, sem essa lembrança. Todo o conhecimento já está dentro de cada um. E ele vai aflorar na medida que a luz se intensifica. Isso é fantástico. As crianças já vêm com esse conhecimento na consciência plena. Por isso o que elas falam, o que elas fazem, o que elas entendem é impressionante. É preciso que os adultos tenham um olho clínico para olhar e ver a realidade. Porque enquanto os adultos estão envolvidos na velha frequência da Terra, naquilo que vai deixar de existir, estão perdendo o melhor. Estão perdendo a grande oportunidade de aprender com essas crianças, de entender de uma forma doméstica muita coisa, sem precisar buscar tão longe algumas informações. Vamos escutar as nossas crianças, vamos observar as nossas crianças e vamos aprender com as nossas crianças. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.